Bem, pessoal, um indicador bem preocupante, né, aqui no Brasil. E a gente percebe que no cenário global também é parecido, né? Que a gente tem visto o quê, né? Naturalmente, né, década de 90, né, com a popularização dos automóveis, das estradas, o mundo inteiro viu crescer de forma assustadora as mortes por acidente automobilístico. E a gente viveu, né? Eu sei que meu público, a maioria tem mais de 60 anos e sabe disso, né? A gente viveu na década de 80 meio que sem regra de trânsito, os meninos soltos no porta-mala, isso e aquilo, né? Eu peguei uma parte disso, né? Depois a gente veio na década de 90 um monte de regra de trânsito, regularização, cadeirinha e tal. E realmente isso teve um impacto gigantesco, uma queda estrondosa no número de mortes por acidente automobilístico. Junto com isso, a indústria automobilística focou, e o Brasil também nas leis, né? Focou muito em apertar as leis para a segurança dos carros melhoraram, né? Os carros hoje são muito mais seguros do que os outros, né? Tem teste para de acidente, né? Airbag, uma série de fatores. Claro que nem todo carro tem, mas isso fez essa redução drástica do número de acidentes. E aí aconteceu um fenômeno, que é o título do vídeo, das motos. Porque na moto foi o contrário. A moto aumentou a mortalidade. Mais de 50%. O que é uma coisa assustadora, né? A gente está vivendo o aumento da tecnologia, a gente está vivendo a melhoria das regras de trânsito para evitar acidente, a gente está vivendo a redução drástica no número de mortes por acidente, né? Quando a gente olha comparando essas décadas, e a gente vê um crescimento de acidentes de moto. Claro que tem mil fatores, né? A utilização aumentou muito, né? Mas realmente é uma dificuldade muito, até tecnológica, para reduzir a morte quando alguém cai de moto. Ah, Júlio, mas tem um capacete. Sim, mas o capacete é muito pouco. Pra vocês terem ideia, eu fiz um trabalho lá quando eu era estudante na Bahia, né? Grande parte dos pacientes chegavam com TCE grave. Na época eu publiquei, vou até deixar aqui na descrição, né? A gente publicou, era com o neurocirurgião de lá, né? José Robertucci, que eu fiz até um vídeo falando e tal, da minha experiência, porque eu fiz neurocirurgia, né? E teve parte desse trabalho nisso, né? Quantas as pessoas chegavam, e o acidente era combinado de membros, você está todo desprotegido, andando com a moto a 60, 70, 80, tô botando dentro das leis de trânsito, né? E bate. Pessoas bêbadas que elas pegam um carro, tem um impacto esse acidente, né? Pessoas bêbadas que pegam a moto, tem outro impacto esse acidente, né? Então, claramente, a moto é um problema que precisa ser debatido, né? Eu canso de ter paciente que anda de moto, eu explico claramente na minha consulta, né? Eu tiver acidente, eu fiz, você ainda está andando de moto, cuidado. Todo mundo é adulto, não estamos falando de nada ilegal, a moto é permitido, mas quem anda de moto, todo mundo sabe, é meio, só de você olhar a pessoa andando de moto, andando na rua, você vê o risco que a pessoa está correndo sobre aquilo, né? Mas é um tema que também a gente vai ter que discutir, né? Porque realmente o custo para a vida de um jovem acidentado é altíssimo, né? O risco para a vida dele e dos outros também é muito alto, né? E realmente o crescimento de inovações tecnológicas para reduzir essas gravidades está muito devagar, né? E a gente vai ter que lidar com isso, porque não é admissível, né, a gente ter a causa de morte até os 40 anos, recorde ser acidente automobilístico, de carro ver reduzindo e de moto você não vê reduzindo nada, pelo contrário, aumentando. Tá bom? Então esse tema para refletir, né, a gente não tem uma verdade, não tem uma solução, mas você que é avó, você que é avô, tem neto que anda de moto, alerta ele quanto a isso, né? Quanto mais ele ficar preocupado, melhor, que ele vai ficar atencioso com isso, ele entender que ele está falando de estatística, de probabilidade. Ninguém está contra motociclista, ninguém está contra disso, está dizendo que o motociclista está morrendo mais, está aumentando a morte de motociclista nas últimas décadas, né? Então, você tem alguém que você ama, um filho e tal, ou até você mesmo, né? Que meu público tem acima de 60 anos, muito cuidado andar de moto, tá bom? Porque a gente está falando de estatística, de probabilidade, tire as paixões. Ah, eu sou apaixonado por motociclista. Pense que é um risco grande à saúde você submeter a andar de moto com essas incidências todas aumentando. Ah, Júlio, eu gosto, tá direito, não tem problema. Quando eu falo de bebida alcoólica, de cigarro, então não é para brigar, é alertar, tá bom? Espero que tenha ajudado.